Olá pessoal, estamos começando mais uma aula de filosofia com o tema A Atitude Filosófica. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, nos ajude a levar o conhecimento filosófico, assim como o conhecimento histórico a mais pessoas. Então, se inscreva, nos ajude. A atitude filosófica é um tema muito explorado nos vestibulares, é um tema importante para a gente compreender ainda melhor o que é a filosofia, mas antes de entrarmos em alguns conceitos, em alguns parâmetros da atitude filosófica, vejam esse vídeo sobre o que é a filosofia. Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de filosofia e com o tema O que é a filosofia? Então, a filosofia é uma nova forma de conhecimento que teve origem por volta do século VI a.C., na Grécia Antiga. Existem pessoas que contrariam e que levantam novas hipóteses para o surgimento da filosofia, mas pelo menos convencionalmente a maioria dos historiadores aceitam que a origem da filosofia foi na Grécia Antiga. A filosofia é, na verdade, uma palavra composta por dois radicais gregos, filo e sofia. E filosofia significa amor à sabedoria. A filosofia, como eu falei ainda há pouco, ela teve início na Grécia Antiga, por volta de 2.600 anos atrás, e ela surge como uma nova forma de conhecimento. Antes da filosofia, só havia duas formas de conhecimento: a religião e os mitos. Então, a filosofia, ela surge como uma alternativa, uma nova possibilidade de desvendar a realidade, porque antes dela só existia o mito e a religião. Então a filosofia ela vai diferir tanto das explicações mitológicas como das explicações religiosas. Então a filosofia ela vai buscar explicações racionais a partir da sabedoria humana. Os seres humanos agora vão deixar de recorrer aos mitos e às explicações religiosas para todos os fenômenos que envolvem tanto a natureza como os seres humanos. Tradicionalmente, o precursor da filosofia foi o filósofo Sócrates. A maioria das pessoas aceitam essa hipótese. Então, Sócrates é considerado o pai da filosofia. E Sócrates, ele tem duas frases que chamam a atenção para o surgimento da filosofia. Uma delas é conhece-te a ti mesmo e a outra é só sei que nada sei. Por que Sócrates é considerado o patrono da filosofia? Porque Sócrates tinha o hábito de percorrer as ruas de Atenas, interrogando, interpelando as pessoas que estavam de passagem, e Sócrates fazia perguntas sobre assuntos do cotidiano. Por exemplo, o que é a coragem, o que é o medo, o que é o amor, enfim. Então, a partir daí, ele é considerado o precursor da filosofia, porque ele fazia com que as pessoas saíssem daquela zona de conforto e fazia com que as pessoas começassem a se questionar alguns assuntos que antes não eram debatidos, que não eram analisados. Então, uma das características da filosofia, que a gente não pode perder de vista, é justamente investigar o banal, o cotidiano. Então, depois de Sócrates, surgiram os filósofos que ficaram conhecidos historicamente como os pré-socráticos, apesar de que alguns filósofos
pré-socráticos viveram na mesma época de Sócrates e outros viveram até no período anterior a Sócrates, só que eles também eram conhecidos como filósofos da natureza. Eu trouxe aqui só alguns exemplos, não vou entrar muito nesse assunto, porque seria um tema para uma próxima aula, mas temos filósofos como Anaximênides, Anaxágoras, Demócrito, Pitágoras, Parmênides, Heráclito, enfim, eram vários. E esses filósofos eles buscavam um elemento da natureza como um elemento que dava origem a todas as outras coisas. Por isso que eles também eram conhecidos como filósofos da natureza. Então a filosofia, quando ela surge lá na Grécia Antiga, ela começa a buscar uma explicação a partir da mente humana. Não a partir de fantasia, não a partir de superstições, não a partir de magias, enfim. Então foi uma forma nova de compreender e de enxergar a realidade. Então a filosofia, a partir do momento que ela surge, ela começa a oferecer novas possibilidades. E uma das características que eu posso até dizer da filosofia é que ela deixa de ver as coisas como óbvias. Por exemplo, nem tudo que nós vemos, isso significa que é a realidade. Nós vemos o Sol bem pequenininho e sabe-se que o Sol tem milhares de vezes o tamanho da Terra. O filósofo Paulo Giraldelli, ele tem uma frase que é muito comum no meio acadêmico, que ele fala que filosofia é desbanalizar o banal. É você deixar de ver o comum, o cotidiano, como se tudo fosse normal. Será que essa onda de violência que acomete a população brasileira é tudo normal? Será que esse desemprego que está em crescente no nosso país é tudo normal? Enfim, será que é normal tantas pessoas perderem a vida vítimas de latrocínios? Enfim, essas são questões que a filosofia nos fazem refletir. O filósofo Platão, ele tem uma palavra para ilustrar o que é a filosofia. Ele diz que a filosofia, ela nasce a partir da admiração. Nós temos que nos admirar com as coisas que estão à nossa volta. Já repararam o tamanho do nosso planeta e tem pessoas que não querem conhecer? Uma das características da filosofia é de buscar o desconhecido. É investigar aquilo que ainda não é compreensível pela mente humana. Então, essa é uma das características. O discípulo de Platão, que foi Aristóteles, ele diz que a filosofia surge a partir do espanto. Nós temos que nos espantar com a nossa realidade. Nem tudo é da maneira que a gente enxerga. Então, para Aristóteles, a filosofia é o espanto. O filósofo francês André Comte-Sponville tem uma definição que eu gosto muito, que ele diz que filosofar é pensar mais longe do que se sabe. Então, já deu para ver nessa breve aula que a filosofia é um aprofundamento, é você sair da zona do conforto, é você ter uma insatisfação positiva, como fala o filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella. Nós temos que estar insatisfeitos com o que acontece à nossa volta. Enfim, em resumo, eu posso dizer que a filosofia é uma área de saber, é uma busca pelo conhecimento que se apoia principalmente na razão humana, na racionalidade, pensar com profundidade. A filosofia também é reflexão, nós temos que ponderar, nós temos que fazer ilações sobre o que acontece com nossas vidas. Vivemos numa época que as pessoas estão sendo dominadas pelas tecnologias e não estão conseguindo se libertar. Então a filosofia, ela vai investigar principalmente o cotidiano, toda a realidade que cerca o ser humano, ela se envolve. A ciência, que é uma forma de conhecimento, tem um foco específico. A filosofia tem um foco específico. Eu posso dizer,
todas as produções humanas. Tudo que o ser humano faz, a filosofia se mete. Por isso que às vezes ela incomoda, porque a filosofia tem como um dos parâmetros a busca pela verdade. A filosofia, sim, ela quer saber o que é a verdade. Então a filosofia ela é uma procura, ela é uma indagação. O primeiro princípio para você filosofar é você ter dúvidas. É você não se contentar com tudo aquilo que lhe é explicado. É você não se contentar com o que é rápido, com o que é fácil, com tudo que é lhe posto imediatamente na sua frente. Então esse é um dos papéis da filosofia. E, para finalizar, filosofia é investigação. A filosofia, ela investiga, ela tenta alcançar uma explicação até as profundezas, ela vai até as raízes. Muita gente vê a filosofia como algo perigoso, como algo danoso, porque as pessoas têm medo da filosofia, porque a filosofia vai quebrar muitas aparências. A filosofia vai tirar muitas máscaras que as pessoas usam e não querem tirá-las. A filosofia vai revelar. Uma das palavras que eu gosto quando fala da filosofia é que filosofia é desvelar, é tirar aquilo que está diante dos nossos olhos. E como diz Nietzsche, muita gente não gosta de filosofia porque ela vai quebrar todas as nossas ilusões. Então, em resumo, filosofia é um pouco disso aqui. É claro que eu não vou conseguir contemplar todas as definições de filosofia com tão pouco. Por isso que a filosofia ela é fantástica. Ela é uma área de conhecimento que incomoda, porque ela vai fazer com que as pessoas comecem a perceber toda a realidade que lhes cerca. Pessoal, um abraço e até a próxima aula. Acredito que esse vídeo tenha esclarecido alguns conceitos necessários sobre o que é a filosofia. É necessário a gente saber o que é a filosofia para aí sim a gente entender o que é a atitude filosófica. Primeira coisa que eu quero esclarecer, qualquer ser humano pode filosofar. Não há necessidade de cursar o ensino superior para poder filosofar. É só lembrar da frase de Kant: ninguém aprende filosofia, o que se aprende é a filosofar. Então qualquer pessoa pode aprender a filosofar, mas para isso é necessário disposição. Eu trouxe aqui uma frase do filósofo francês Jacques Rancière, que ele fala o seguinte, que a razão não depende de nós é que dependemos da razão. Assim como a verdade não depende de nós é que dependemos da razão. O conhecimento não depende de nós temos que ir em busca do conhecimento. E tudo isso que eu acabei de falar são indicativos necessários para a atitude filosófica. Sócrates, que como mostrei ainda há pouco no meu vídeo, é considerado o pai da filosofia porque ele não se contentava com aquilo que era fornecido pelas pessoas. Ele ia atrás, ele buscava, ele não se satisfazia. Por isso que ele tem uma das frases que é uma das grandes frases da filosofia, quando diz: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Isso que Sócrates relatou significa o seguinte: uma atitude filosófica. É uma atitude filosófica. É uma guinada nas suas vidas. Assim, quando ele diz que sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Então, se você é uma pessoa humilde, você pode ter mais acesso a conhecimento. Você pode alcançar a verdade. Você pode buscar a razão, que é um dos princípios da atitude filosófica. Então, uma das características da atitude filosófica é a gente sair dessa zona de conforto, dessa acomodação. Nós temos que ir em busca, nós temos que ir além.
E a atitude filosófica ela vai promover também a nossa emancipação intelectual, a nossa liberdade. E uma das características da atitude filosófica é a dúvida. A dúvida, não existe nenhuma contrariedade, mas a dúvida promove o crescimento pessoal, cognitivo e assim por diante. A dúvida é o que move. A dúvida é o que alimenta a sede pelo conhecimento, a sede pelo saber. Eu deixo como dica de leitura o texto do filósofo, do teólogo, Frei Beto, Passeio Socrático. No finalzinho do texto, ele tem uma frase fantástica, quando ele diz que estou apenas realizando um passeio socrático, vendo quanta coisa existe que não preciso para ser feliz. Ele faz essa alusão justamente ao que hoje as pessoas estão sendo muito seduzidas pela moda, estão sendo muito seduzidas pelo consumo e muitas vezes não estão desenvolvendo a atitude filosófica. E o que é a atitude filosófica? É a reflexão, como foi visto ainda há pouco no vídeo. É justamente você buscar compreender a realidade a partir de princípios racionais. Steve Jobs, que foi um dos grandes inventores da humanidade, ele teceu uma frase que é muito provocante. Ele disse que se pudesse, ele trocaria tudo que amealhou na vida para passar uma tarde com aquele filósofo Sócrates, conversando sobre coisas do cotidiano, que é uma das características da filosofia, é uma das características da atitude filosófica, é justamente você deixar de ser uma pessoa passiva, você ser uma pessoa ativa em sua sociedade, em seu país, e você começar a perceber o que está à sua volta. A filósofa Marlene Chauí, ela tem uma definição boa que a gente pode relacionar à atitude filosófica, quando ela diz que a consciência da própria ignorância é o começo da filosofia. Ela está usando um pouco da filosofia socrática, porque a humildade é um parâmetro. Quando você tem consciência de que não sabe, você vai em busca de mais saber. Então, uma das características também da atitude filosófica é essa: compreender o desconhecido. Quanta coisa não existe à nossa volta que a gente ainda não compreende e muitas pessoas não têm interesse em fazer uma varredura, em tentar se apropriar intelectualmente do desconhecido. Quanta coisa existe para ser vasculhado no universo, nesse planeta mesmo, quanta coisa existe. Então, isso são os princípios da atitude filosófica. É você deixar de acreditar em tudo que lhe dizem, é não se apegar ao imediato, como eu falei ainda há pouco no vídeo, é você usar como parâmetro a razão, a reflexão, você ponderar, você questionar e principalmente você duvidar. Você duvidar. E aí eu trouxe essa frase do saudoso Milor Fernandes justamente por isso. Se você não tem uma dúvida, é porque você está mal informado. Então a dúvida ela é extremamente necessária. A atitude filosófica é quando você começa a perceber a realidade, você começa a perceber o que é o planeta, começa a notar o comportamento das pessoas. E claro, a atitude filosófica ela é libertadora, ela é emancipadora. Lembrando que nós não crescemos fisicamente, nós crescemos intelectualmente. A maioridade que nós alcançamos, ela é a intelectual. E todas as vezes que a gente alcança a maioridade intelectual, a gente começa a incomodar. Muita gente não gosta do conhecimento, porque o conhecimento perturba. É como essa frase aí dessa pensadora: quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. É essas inquietudes que a atitude filosófica promove. A admiração.
Será que é normal a gente ter que trabalhar tanto tempo para se aposentar quando a expectativa de vida é comprovada cientificamente, que é justamente próxima da idade que o governo está tentando alterar na reforma da Previdência? Então a gente tem que se admirar com essas coisas rotineiras, com essas coisas banais e assim por diante. Eu disse no vídeo ainda há pouco que Sócrates é o precursor, é o patrono da filosofia, porque para ele não existia verdades estabelecidas. Nada era absoluto para ele. A gente tem que ter muito cuidado com a ideia de verdade absoluta. Eu mesmo, quando era criança, eu cresci ouvindo muitas verdades absolutas e depois eu percebi que essas verdades absolutas, na verdade, ou melhor dizendo, eram falsas crenças, era algo que foi plantado na minha cabeça. Nós temos que desconfiar das aparências. E aí eu me lembro da frase dos sofistas, né? Ou melhor, de Parmênides, quando Parmênides diz que o que é, o que não é, não é. Então a gente tem que ter muito cuidado com as aparências. O que parece, não é. Um dos princípios da atitude filosófica é a gente buscar a verdade. Você vai se aproximar da verdade. Não necessariamente você vai alcançar a verdade, porque a filosofia questiona, inclusive, o que é a verdade. Então, a filosofia é isso, é o descontentamento, é a insatisfação positiva, como eu falei ainda há pouco, citando o Mário Sérgio Cortella. Platão fala que a filosofia ela começa com admiração, Aristóteles fala que a filosofia começa com espanto. E aí eu lembro do mito da caverna de Platão. O mito da caverna é uma das melhores ilustrações possíveis que existem para a gente entender o que é uma atitude filosófica. Muita gente vive numa caverna hoje. O que é a caverna? Vive numa obscuridade, vive com uma venda diante dos seus olhos. Muita gente não consegue perceber o que é que está à sua volta. Então, o que é a caverna? É o mundo das aparências. O que são as sombras projetadas no fundo da caverna? É aquilo que a gente percebe de forma imediata. Quantas pessoas não estão neste momento compartilhando algo que nem sabe se é autêntico, que nem sabe se é verdadeiro? No mito da caverna de Platão, muitas pessoas estão acorrentadas, muitas pessoas estão presas a algumas ideologias e não conseguem se libertar das ideologias porque não tem a atitude filosófica, que é o senso crítico, que é a visão crítica de mundo. É você perceber os fenômenos a partir de várias perspectivas possíveis. Então a caverna é isso. O prisioneiro, na alegoria de Platão, o prisioneiro que sai da caverna, contempla o que de fato é a realidade e retorna para a caverna para mostrar aos outros o que é a realidade, é o filósofo. E o que é aquela luminosidade que o filósofo percebe? É a luz da verdade, é a filosofia, é o conhecimento, é a percepção melhor de algo que lhe era desconhecido. Então, o que a atitude filosófica mais visa necessariamente é compreender a realidade. Inclusive, recentemente saiu agora uma pesquisa, a divulgação de uma pesquisa na revista Super, foi publicada até pela Super Interessante, pela BBC também, que nós, brasileiros, estamos na segunda posição entre as pessoas que menos compreendem o que é a realidade, por incrível que pareça. Então, o que é que está faltando nessas pessoas? Está faltando as luzes. Que luzes é essa? É aquelas luzes que os filósofos iluministas citavam. É o conhecimento, é a filosofia. E como eu disse ainda há pouco, qualquer ser humano pode filosofar, desde que tenha coragem para quebrar todas aquelas ilusões, quebrar todas aquelas aparências. A população brasileira, inclusive, é uma das populações que vive mais de aparência de todo o planeta. É estranho, mas isso acontece bastante. Por que nós devemos aprender filosofia, né? Para a gente entender melhor o que são as pessoas,
Por que é que existe tanta violência? Por que é que o Brasil é um país onde tem tanta desigualdade social? Por que é que hoje muitos aparelhos eletrônicos têm mais valor do que alguns seres humanos? Enfim, esses são alguns exemplos do que acontece no nosso cotidiano. O papel da filosofia é o cotidiano. Vamos entender o que são essas rotinas, por que é que tanta gente vive presas às rotinas. Tenho aqui um texto que é muito importante para ilustrar o que eu acabei de mencionar. Pessoas foram criadas para serem amadas, coisas foram criadas para serem usadas. O motivo do mundo estar nesse caos é que as pessoas estão sendo usadas e as coisas estão sendo amadas. Nós estamos num dos países onde as pessoas levantam muito a voz e às vezes a atitude filosófica faz com que a gente não levante a voz, a gente permaneça em silêncio. E isso é um comportamento sábio, isso é uma atitude filosófica. Quando uma pessoa levanta a voz e a outra levanta a voz, está havendo uma disputa para ver quem tem mais ignorância reunida. O filósofo romano Cícero traz essa frase que é fantástica. O melhor remédio para a mente é a filosofia. Então, a atitude filosófica, a filosofia, ela consiste nessa busca, nessa compreensão melhor da realidade. Você pode compreender o mundo a partir da sua iniciativa, não precisa de ninguém para estar lhe conduzindo, não. Nós vivemos num país que tem muita gente conduzindo. Nós vivemos num país onde as mídias dominam bastante as pessoas, inclusive estimulam e controlam ideologicamente o que essas pessoas vão fazer no cotidiano. Isso aí é comprovado cientificamente. Então a filosofia pode libertar você desses tentáculos, invisíveis que existem ao nosso redor. Existe essa frase aqui que é atribuída a Aristóteles, quando diz que o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas sempre pensa tudo o que diz. Então, para que serve o teu conhecimento? A filosofia, ela ama o conhecimento. Lembrando, pessoal, a filosofia não depende de nós. Nós é que dependemos da filosofia. Nós é que temos que ir em busca da filosofia se nós quisermos sairmos da caverna, que às vezes a gente está mergulhado, que a gente está inserido. Então é extremamente necessário a gente sair da caverna e buscar compreender melhor a nossa realidade. Então, quando o filósofo estimula as outras pessoas a saírem da caverna, ele deixa de aceitar aquelas opiniões que são estabelecidas, aquelas verdades universais que a gente vê com bastante rigor no nosso cotidiano. Uma das características da atitude filosófica é fazer perguntas. Um dos objetivos da filosofia, se é que ela tem algum objetivo, é fazer perguntas. É você fazer indagações, construir reflexões, você sair do cotidiano. Às vezes é necessário que outra pessoa lhe diga como é que nós estamos nos comportando, para a gente construir um senso crítico, uma visão crítica sobre nós mesmos. Não podemos ver o mundo unicamente através de nossas visões. Às vezes é preciso uma visão externa, outra sugestão, um comentário de outras pessoas para a gente perceber. Enfim, a gente tem que interrogar a si mesmo, a gente tem que ir quebrando aquelas crenças silenciosas, a gente tem que utilizar a atitude filosófica mais no cotidiano. Nós temos exemplos de países desenvolvidos, e o que é que os países desenvolvidos têm de melhor em relação ao nosso? Eles se comportam filosoficamente ainda melhor, eles têm um nível educacional superior, e tudo isso, desde a questão de jogar o lixo, comportar-se no trânsito, ingerir ou não bebida alcoólica para dirigir, são questões filosóficas. Então nós precisamos usar a filosofia, nós precisamos usar a atitude filosófica para que a gente não fique preso em muitas armadilhas que estão em todas as esquinas. E aí eu vou me despedindo, pessoal, dessa breve
dessa breve aula, né? Lembrando que ninguém abrange um conceito unicamente através de uma aula, isso eu creio que é impossível, mas eu espero que tenha contribuído de alguma forma para a compreensão de vocês sobre a atitude filosófica. E aí eu vou me despedindo com a frase de Bertrand Russell, quando ele diz que a maior parte das pessoas prefere morrer a pensar. Na verdade, é isso que elas fazem. Lembrando que pensar é refletir, é uma atitude filosófica. A partir do momento que você pensa de uma maneira refletida, né, ponderada, você começa a compreender melhor. Então, tenho aqui algumas considerações finais. Usem mais a razão. Vamos deixar de ver as coisas como tudo banal, como tudo normal, como as coisas sempre foram assim, não podem ser alteradas. Enfim, vamos desenvolver o nosso senso crítico, que é uma das características da atitude filosófica. E vamos pensar em profundidade, vamos pensar bastante para que a gente torne principalmente o nosso mundo ainda melhor. Se você não se inscreveu, se inscreva em meu canal e compartilhe também esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento científico e ao conhecimento filosófico. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula e se ficaram com dúvidas, deixem aí embaixo nos comentários que eu farei o possível para responder. Gostou? Dá um like, dá um joinha para a gente contribuir, para a gente se aperfeiçoar cada vez mais. Um abraço e até a próxima aula.